Um cordial boa tarde a todos, um feliz sábado, mais um dia se foi, mais um dia chegou e louvado seja Deus, é um dia a menos para a volta de Jesus, é um dia a menos para o lar celestial. A nossa meditação desse pôr do sol está baseado em Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim, ó: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha, por um bom tempo eu não entendi esse versículo. Eu pensava assim, bom, Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, o que eu tenho que ver com isso? E talvez você já pensou assim também. Mas mais tarde, estudando a palavra de Deus, descobri uma coisa: que ninguém vai responder pelos pecados de Adão e Eva. Cada um vai responder pelos seus próprios pecados. Mas a verdade é que todos nós nascemos com a natureza pecaminosa por causa de Adão e Eva. Agora vem uma pergunta interessante: o que é pecado? Você já parou para pensar nisso? Se você ler 1 João 3, verso 4, diz que pecado é transgressão da lei. Agora eu pergunto, um bebezinho recém-nascido, ele é pecador ou não é pecador? Pensa bem nisso. E aí você vai verificar que um bebezinho recém-nascido, ele é pecador. Certa ocasião, um psicólogo disse assim, não, um bebê quando nasce, nasce perfeito. E o ambiente que ele nasce é que estraga ele. E um aluno levantou uma hipótese e disse assim, professor, então se um bebê nascer e imediatamente ele for levado para o céu, ele não vai pecar? E o professor disse, não, não vai pecar. E a polêmica foi por algumas semanas. Até que certa ocasião eu perguntei assim, professor, um bebezinho recém-nascido, ele pode morrer? E o professor disse, pode. E eu perguntei, por que morre? Ele disse assim, Eu falei, então professor, se ele morre é porque alguma coisa de pecado tem nele. E aí acabou a polêmica. Então notem que todas as pessoas já nascem com a natureza pecaminosa. Então o pecado não se traduz na transgressão da lei. A transgressão da lei são atos pecaminosos. O pecado, na verdade, tem que ver com a natureza pecaminosa. É por isso que Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. Não diz alguns pecaram, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Veja, e Romanos 3, verso 10 diz assim, não há um justo sequer, não há um justo para remédio. Você já parou para pensar na sua situação? Você é pecador ou não? Eu estava trabalhando em Bugaçu e quando eu estava no quarto ou quinto estudo numa classe bíblica, tinha um casal que veio pela primeira vez participar. E depois de ler alguns textos sobre pecado, a realidade do homem, eu perguntei assim, tem alguém aqui que não é pecador? E aquele senhor que estava pela primeira vez levantou a mão. E eu falei, o senhor não é pecador? Ele falou, eu não sou pecador. Eu falei, o senhor tem certeza? Ele falou assim, absoluta. Eu falei, mas nós acabamos de ler na Bíblia que todos nós somos pecadores. Ele falou, mas eu não sou pecador. Aí eu falei, posso ler um verso com o senhor? Ele disse, pode. E eu abri na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 8, que diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Veja, o texto é claro. Repito, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ele falou assim, esse texto não é para mim. E eu fiquei pensando, o que fazer com uma pessoa dessas? Aí eu li um outro verso um pouco mais pesado. 1 João 1, verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Veja, aí é pesado. Se dissermos que não pecamos, estamos chamando Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Veja, naquela hora, ele olhou para mim e falou assim, olha, esse texto também não é para mim. E eu me senti completamente incapaz. O que fazer com uma pessoa dessas? Eu não poderia abrir a cabeça dele e enfiar na cabeça dele que ele é pecador. E naquela hora eu entendi profundamente que só o Espírito Santo realmente pode convencer uma pessoa do pecado, ninguém mais. E se o ser humano tentar convencer o outro do pecado, vai arrumar confusão. Porque essa obra não é do ser humano, essa obra é do Espírito Santo. O ser humano vê a parte de fora e muitas vezes ataca a pessoa visualizando a parte de fora. Mas o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. E se você pressionar uma pessoa, ele pode mudar por fora rapidamente, mas e por dentro? E a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ele mudar por fora e não mudar por dentro. Imagina isso. Então deixemos o Espírito Santo trabalhar. Mas veja, eu era recém-casado, estava saindo da casa do meu pai e indo para a minha casa. E um vizinho do meu pai me pediu carona, o Nenê. Ele entrou no carro, um jovem, e eu fui conversando com ele. E ao longo do caminho, eu ofereci estudo bíblico para ele. E ele falou assim, puxa, eu gostaria muito de fazer um estudo bíblico, mas eu não entendo uma coisa. Eu falei, o que você não entende? Ele falou assim, olha, meu pai fala todos os dias para eu aceitar Jesus, e eu não sei o que é isso. E ele olhou para mim e falou assim, Antônio, o que é aceitar Jesus?
E a pergunta daquele rapaz, simples, mexeu muito comigo. Está aí uma grande pergunta: o que é aceitar Jesus? Se alguém perguntasse para você o que é aceitar Jesus, o que você responderia? Essa é a pergunta para você meditar e responder.